E aqui a gente entra nas frações que mais utilizamos, que é a multiplicação de frações e divisão de frações, que se você pensar, misericórdia, a soma é difícil, a bexiga. Multiplicação e divisão é muito água e você não precisa se preocupar com nada. Já vou logo adiantando que o que mais utilizamos é a multiplicação de frações e principalmente quando a gente entrar em porcentagem, que vai ser as próximas aulas que já está bem pertinho. Multiplicação de frações não precisa nem da teoria. Se você quiser, você anota o que eu vou falar, mas é bem tranquilo. Por quê? Na multiplicação, a única coisa que precisamos fazer é multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador e acabou. É exatamente isso e pouco importa se são iguais, se são diferentes, se são negativos, se são positivos, pouco importa. Só precisa multiplicar. Então, quando você vir duas frações e elas estão sendo multiplicadas, você só precisa fazer o seguinte: 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Acabou. Isso é multiplicação de frações. Tanto que a gente pode utilizar alguns conceitos que você vai ver, principalmente na porcentagem. E aí é só para que você se consiga se adequar ao ambiente e perceba que é muito tranquilo. Perceba, aí você pensa, uai, a gente está em fração, já colocou aqui que nem é fração, mas é só para você perceber o seguinte: aqui tem 7 sobre 10 vezes 5. Como já eu vou multiplicar, saber quem é numerador e denominador? Só um detalhe é que esse 5 sempre vai ter o denominador 1 aqui embaixo. É padrão você precisa toda hora colocar? Não. Por quê? Porque 5 dividido por 1 é o próprio 5. Então, por isso que a gente só deixa o 5 e acabou. E assim acaba a questão. Por quê? Fica 7 vezes 5, porque o 5 não é o numerador, o 7 não é o numerador. Pronto. 7 vezes 5 dá 35. 10 vezes 1, denominadores, é o próprio 10. Se você quiser dividir isso aqui, você divide, não é? Porque a divisão por 10 é mais simples, mas a gente não precisa entrar neste mérito, perfeito? Então é isso que a multiplicação de frações faz. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Por isso que a gente consegue ir para as outras sem nenhum problema. Por maneira de prática, só para você praticar, faça essas daqui e você entende, ó. Menos 1/3 vezes 5 sobre 2. Perceba que aqui, ó, é menos. Menos com mais, menos. Então vai ficar 1 vezes 5, como é negativo, então vai ser menos 5. Por quê? Menos 1 vezes 5. Mesma coisa, ó, multiplicação. 3 vezes 2, 6. Acabou a questão. Não tem o que fazer aqui. Mesma coisa desse lado. Ó, e aí eu vou mostrar esse macete, mas que você também não precisa se preocupar com nada. Ó, não tem o denominador, coloca o número 1. E aí, se você quiser, você pode fazer assim. Ó, a gente sabe que vamos multiplicar 45 vezes 20. Então, eu vou escrever aqui, ó, 45 vezes 20, que eu vou multiplicar eles, né, o resultado. 100 vezes 1 é o próprio 100. Quando você estiver praticando mais, principalmente em porcentagem, você vai perceber que a gente consegue fazer algumas simplificações aqui. Como assim? Como aqui tem uma multiplicação e aqui só tem uma divisão, não tem nenhuma soma, nenhuma subtração, você pode fazer algumas simplificações. Tem um zero aqui no 20, eu posso cortar com o zero aqui do 100. Opa, ficou muito mais fácil. Por quê? Ficou 45 vezes 2, que dá quanto? Dá 90 sobre 10, que aqui sobrou 10. Aí você pensa, opa, olha, tem zero aqui de novo. Eu posso simplificar? Pode. Corta esse zero com esse zero. 9 dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é o próprio 9. Achamos a resposta e isso vai ser muito essencial em porcentagem. E aí, por último, para finalizar, tem a divisão. Tem segredo? Porra nenhuma. Nada. O que você precisa fazer é uma regrinha básica. Divisão de frações. Isso é bom você anotar. Anote essas aspas. Você vai repetir a primeira fração e
multiplicar pelo inverso da segunda. 5 sobre 2. O inverso da segunda. Você quer 2 sobre 5, 5 sobre 2. Se você quiser saber o motivo por essa inversão, você coloca nos comentários, aí eu faço um vídeo só explicando que não é nada complicado. Então, a divisão, para que você resolva uma divisão de frações, é só fazer uma multiplicação e acabou, só precisa dessa inversão. Então, vai ficar 1 vezes 5 é 5, 4 vezes 2, 8. Acabou. Essa é a divisão de frações. Mesma coisa aqui. 3 sobre 5 dividido por 1 sobre 7. Então, eu faço o quê? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Se é 1 sobre 7, fica 7 sobre 1. E aí a gente vai ter o quê? 3 vezes 7 dá 21. 5 vezes 1 dá 5. Acabou a questão. Somente isso. E aí você pode pensar, mas será que vai aparecer somente assim? E cuidado, existe a possibilidade de ocorrer uma divisão desta forma, que aí você pensa, misericórdia, que diabo é isso aqui? Mas é só você perceber que aqui também é uma divisão de frações. Só que você deve fazer alguns agrupamentos. Aqui é a primeira fração e aqui é a segunda fração, eles estão sendo divididos. Olha o travessãozinho aqui. Então, se você quiser, é só reescrever, ficando o quê? 2 terços dividido por 5 quartos. Acabou. Organizei e está tudo em paz. Fazendo o que agora? Ficando 2 terços, divisão, vezes o inverso da segunda, 4 sobre 5. Então, como resultado final, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Acabou a ideia. Pronto. E para finalizar, só questão de observação também. Quando não tem o denominador, é o número 1, não é? Pronto. Ficando 2 sobre 1 vezes o inverso da segunda, 3 sobre 2. Mais para frente você vai ver algumas simplificações que as pessoas fazem em relação a isso, mas que eu não vou entrar neste caso, tá certo? Algumas simplificações que eu consigo fazer por aqui para fazer a conta direta, mas não se preocupe com isso. Então pronto, ó. Repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda, ficando 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 2 dá 2. E aí eu tenho aqui, consigo simplificar? Não é uma divisão? 6 dividido por 2 é 3. Esse pensamento de que toda fração é uma divisão vai te poupar algum tempo, tá certo? Principalmente porque você consegue fazer pequenas reduções em relação a isso. Não se preocupe, e aí fica tudo tranquilo, certo? Se você gostou, compartilhe. Muito obrigado, até a próxima e tchau!